Pois é, Diogo, desde que a gente voltou a gravar os vídeos para o canal da Spark, você tem utilizado, a gente tem utilizado os vídeos, mas você com a sua técnica e conhecimento de edição de vídeo tem usado algumas coisas bem legais que, tipo, no primeiro vídeo que a gente botou, você se fantasiou, podemos dizer, de Marilyn Monroe. Então você pegou um vídeo da Marilyn Monroe, botou a sua cara. E no vídeo que a gente fez das diferenças do inglês britânico e americano, que até recomendo quem não viu ainda assista, a gente teve a participação do Mr. Bean, e curiosamente você não estava no vídeo no momento que o Mr. Bean estava no vídeo. Pois é. Então tem alguma coisa estranha aí, né? O que você utilizou nessa brincadeira toda? Pois é, vocês já devem ter ouvido falar na questão, hoje em dia, até super importante em tempos de política, de fake news e essa coisa toda, dos deepfakes. Que é essa técnica de você substituir o rosto de uma pessoa em cima do vídeo de outra pessoa. Nós temos aqui no Brasil um cara que está com muito destaque disso, que é o Bruno Sartori. Ele meio que começou isso quando ainda era muito difícil fazer, e ele faz uns deepfakes, independente da questão política, tô falando da questão técnica, ok? Ele faz uns deepfakes muito bem feitos. Ele usa principalmente para fazer crítica política, com humor, mas enfim. E ele usa essa técnica do deepfake. Da onde vem esse nome? O que a gente quer discutir hoje então? O que é isso, o deepfake? Primeiro a gente tem que entender que existe o que a gente chama de machine learning, que é o aprendizado de máquina. Daí a gente já faz uma pausa para comentar. Learning, o verbo é o to learn, que é o aprender. Então o learning com ing no final não seria o aprendendo? Então por que eu estou falando que machine learning é o aprendizado de máquina e não máquina aprendendo ou alguma coisa assim? Nós vamos ainda fazer um vídeo sobre isso com mais detalhes, mas eu adianto aqui que o ing no final do verbo, que a gente chama de ing só para simplificar, mas isso na verdade é o particípio presente do verbo, present participle, que é o verbo com ing no final, ele é muito usado no inglês para transformar um verbo num substantivo. Então, assim, alguns verbos, eles têm, existe um substantivo específico diferente do próprio verbo, ou alguns verbos, por exemplo, o verbo usar, que é o to use. O uso de alguma coisa, o substantivo uso, também é use, the use of something, o uso de alguma coisa. Mas para muitos verbos que não têm um substantivo equivalente, você transforma ele num substantivo usando o ing. Então se eu falo que, por exemplo, estudar é importante, eu não vou usar o infinitivo como a gente usa no português, o to study. Eu vou usar o studying is important. Então eu transformei o estudar no ato ou efeito de estudar, no estudo em si, certo? Eu até acho que uma palavra que é bem comum mesmo para a galera aqui no Brasil hoje em dia é o streaming, né? Então tá todo Streaming. mundo acostumado com o termo do streaming. Então Netflix ou Amazon Prime, A o gente até uso fala em do português, é um ing. serviço de streaming. Exatamente. Né? O stream é um fluxo contínuo, até um riacho. O stream em si é um riacho. O verbo stream é criar um fluxo de alguma coisa. Então o streaming é o ato de fazer isso. Certo? É um substantivo mesmo, não é o verbo. Eu não sabia traduzir o verbo stream para o português. Acho que ninguém soube, por isso que virou streaming no português. Exatamente. Mas é um ótimo exemplo do uso do ing sem ser um verbo, é um substantivo. Ok? Mas a gente vai falar mais disso no vídeo sobre ing como substantivo. Ok? Aguardem. Então, o machine learning, o aprendizado de máquina. Porque antigamente, quando você queria ensinar um computador, por exemplo, a ler placas de carro, você tinha que ensinar a ler cada tipo de letra diferente. Não só cada letra, mas se você tinha a possibilidade de ter fontes diferentes. Placa de carro era meio padronizado, mas se você ia ensinar o computador a ler textos em geral, a reconhecer caracteres, você tinha que ensinar cada tipo de letra diferente, porque você tinha que mostrar para o computador padrões para ele identificar. Aqui se tem um círculo e um risquinho, isso aqui é um B se o círculo está de um lado, isso aqui é um D se o círculo está do outro. Você tinha que realmente ensinar o computador, ou você não ensinava o computador, você criava um padrão, um algoritmo, isso aqui é tal letra, isso aqui é tal letra. Com o desenvolvimento do machine learning, não. Você fornece para o computador milhares de letras diferentes e textos e escritos, e o computador sozinho, sem supervisão, analisa aquilo e aprende como são as letras, e ele aprende, inclusive como nós, quando criança, você aprendeu um tipo de letra, você aprendeu outro tipo de letra, de repente quando apareceu um terceiro tipo de letra que você nunca tinha visto, você conseguiu entender que aquilo era uma letra,
e até que letra era, baseado na tua experiência. Opa, eu sei que o D ele faz assim, na letra que eu conheço, então se esse aqui tá assim, isso aqui deve ser um D também. Subconsciente a gente faz isso. O Machine Learning trabalha dessa forma. Também não é o nosso ramo de trabalho, então assim, a minha explicação aqui está extremamente superficial, tá? Só para dar uma noção. Então, você quer ensinar um computador a reconhecer carros? Antigamente você tinha que realmente mostrar, ó, você tem que procurar tais formas geométricas, você criava realmente uma fórmula matemática para identificar um carro. Hoje em dia não, você alimenta o computador com milhões de fotos de carros de todos os tipos, de todos os ângulos, e o computador passa, assim como nós, que a vida inteira vimos vários carros, quando você vê um carro novo, um modelo novo, aquele Tesla Cybertruck que foi lançado aqui, não parece quase nada com um carro, mas o teu cérebro olha aquilo, opa, calma, mas tem as rodas aí, pô, isso é um carro, o teu cérebro sabe que é um carro. O Machine Learning e o Deep Learning o Deep Learning é uma parte mais específica do Machine Learning. Eles trabalham dessa forma, você treina o computador com milhares de imagens, ou milhares de textos, milhares de arquivos de áudio da voz de alguém, e o computador aprende a imitar aquela pessoa, a imitar aquela imagem, a imitar aquilo. O Deep Learning como eu falei, é um subgrupo disso, que usa muitas camadas de aprendizado, a coisa vai muito além do nosso conhecimento. Vai inclusive um momento cultural, a expressão to go over your head. No inglês vocês já devem ter visto alguém falar alguma coisa que a pessoa não entendeu e a pessoa faz assim, que alguma coisa passou por cima da sua cabeça, quer dizer que você não entende, é uma coisa que vai além do que você entende. Eu vejo muito comediante quando ele, tipo, stand-up comedy, o cara faz uma piada tal, e daí ninguém ri, o cara faz assim, ele faz um sonzinho assim, tipo assim, quer dizer, ninguém entendeu, passou por cima da cabeça das pessoas, tal. Que é a expressão mesmo, oh, this joke went over my head. Essa piada passou por cima da minha cabeça, ela não entrou na minha cabeça. Enfim, tem muita coisa do Machine Learning, Deep Learning, que é way over our heads, pra gente, enfim. Mas a ideia é essa, o Deep Learning, Deep, lembra que nós já vimos, nós não vimos isso em algum vídeo, mas o Deep quer dizer profundo. Ou seja, Deep Learning, aprendizado profundo, porque ele tem várias camadas de aprendizado. Primeiro nível, aprende sem os detalhes, depois, enfim. É muito fácil pesquisar sobre isso na internet também. A gente deixa um link na descrição do vídeo também sobre o assunto, quem quiser aprender mais. Então, o Deep Learning é esse recurso do computador aprender algo sem supervisão. Você só joga um monte de informação nele e você não precisa ficar ensinando, você não precisa dar a mão para o computador e ensiná-lo a fazer as coisas, certo? E daí tem a palavra fake, que, Eric, lembra do fake onde mais que a gente usa? Dos fake tem news. Tem alguns políticos que adoram usar essa expressão, né, do fake news, da notícia falsa. Parte disso, né? Então, algo que não é real, algo que foi inventado, algo que é falso. Então, tomem cuidado com o fake news, né? Então, juntou-se o fake de mentira, de falso, com o deep learning, da aprendizagem profunda, do aprendizado profundo do computador. E aí criou-se o termo deep fake. Então, que seria o falso profundo, enfim. Porque é uma coisa falsa feita a partir do deep learning. Que é um sistema muito legal, inclusive o computador aprende o teu rosto mesmo em várias expressões, ele aprende o rosto da pessoa e você não precisa fazer todas as expressões que a pessoa faz, ou o computador gera isso porque ele aprendeu o teu rosto. É incrível, o negócio é muito bacana. Não, e até assim, o Diogo realmente é especialista nisso, e quando ele estava tentando me explicar, e ele mostrava as várias interações, né, da transformação do rosto inicial até chegar, ele usava muito a palavra treinamento, né? Então, falando em aprendizado, tem que fazer esse processo de treinamento para o computador aprender como fazer essa transformação. Então, realmente é muito legal isso. Exato, o computador fica várias horas, dias, treinando o seu rosto, como se fosse você tentando aprender a desenhar alguma coisa. Tipo, eu quero aprender a desenhar o Pato Donald. Sua primeira tentativa é um negócio que parece, sei lá, uma minhoca. Sua segunda tentativa, e quanto mais você treina, mais parecido vai ficando. O Deep Learning, ou no caso aqui os Deepfakes, é mais ou menos isso. Você começa, o teu rosto é só um borrão. E conforme o computador vai treinando a desenhar o seu rosto, fazendo as expressões da outra pessoa, ou no caso que nós fizemos do Mr. Bean foi o contrário, treinar a desenhar o rosto do Mr. Bean fazendo as expressões que eu estava fazendo durante o vídeo, ele vai ficando cada vez melhor e cada vez com mais detalhes e cada vez mais rápido, e isso é o processo de treinamento. Então, era isso a ideia, explicar para vocês o Deepfake, vem do Deep Learning mais fake, que é falso. Alright? Legal.